Paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar aqui um versículo para os irmãos e juntamente um testemunho de algo que Deus me mostrou em visão pela madrugada. Amém, amados? Jeremias 33, versos 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Amém. Justamente nesse versículo, algo que o Senhor, aleluias, revelou para mim, amados. Começou algumas manifestações no meio da madrugada na minha casa, de ordem espiritual. E uma noite eu fui atacada e o demônio ele me atacou com garras, a ponto de eu sentir essa dor no outro dia, o dia todo. Eu sentia assim como se, sabe, aquela unha cravou ali no meu dedo. E não só no meu, mas também no pé do meu esposo. Porque quando eu fui atacada, eu achei que era sonho. E quando eu acordei delirando ali, meu pé estava doendo muito. E ele estava gemendo, sai, sai, batia o pé. E eu acordei ele falou, eu perguntei, o que foi? Aí ele disse, eu fui atacado por um monstro com garras no meu pé. E ali eu percebi que era o Espírito Santo testificando que realmente, de fato, um demônio nos atacou no meio da noite. E isso me deixou um tanto intrigada, né? E eu comecei a orar ao Senhor. Eu disse, Deus, o que está acontecendo? Por que nós fomos atacados, né? Porque para tudo tem uma explicação. É por isso que eu li o versículo, aliás, citei o versículo aqui, Jeremias 33, versos 3, onde o Senhor diz que nós temos que clamar a Ele, e Ele vai responder e vai também nos revelar coisas grandes e ocultas que a gente nem imagina que está na nossa vida. Amém? E assim foi. E eu entrei em oração e comecei a pedir ao Senhor para que Ele me revelasse, me falasse o que era aquilo, porque me incomodou. E passou um tempo, o Senhor demorou um pouquinho para me responder, amados. Mas Ele respondeu, Ele levantou um profeta e já tinha passado bastante tempo. E eu todo dia dizia, Senhor, eu quero saber o que está acontecendo. Mas é tudo no tempo do Senhor, né, amados? E o Senhor levantou uma profeta e ela declarou certinho como tinha acontecido, as garras, ela mostrava com a mão. E ali eu vi Deus falando comigo e Ele disse para mim, aleluia, para você saber que sou eu, Deus, que falo contigo. E aí ela revelou, né? Fosses atacada com garras, isso e aquilo. Foi falando tudo o que aconteceu. Mas eu, o Senhor, te revelo o que estava acontecendo. Aí ele disse, foi feito para você e para sua família uma obra de feitiçaria, na qual enterraram no seu quintal. Mas eu, o Senhor, por esses dias também vou te revelar, em sonho e em visão, aonde que está. Louvado seja Deus. Amados, eu entrei em oração de novo, porque Deus disse que ia revelar. Não passou uma semana inteira. Eu orando pela madrugada, fui, me deitei, e quando eu dormi um soninho ali entre 4 e 5, o Senhor me deu uma visão. Nessa visão, Ele ampliou a minha visão e me levou lá no local, certinho onde estava. Estava bem na parte da frente da minha casa, entre ali o registro de água. Eu vi todo ele ali, vi toda uma bacia assim, iluminada. E o Senhor falou, tá ali, procura ali que você vai encontrar. Era um saquinho de terra de cemitério que estava ali. E eu fui, amados. Logo pela manhã, fui lá, procurei. E quando eu ia pro lado errado, o Senhor falava, não é aí, é para cá. E eu fui e encontrei o saquinho de macumba. O que acontece? O que eu quero falar para os amados irmãos? Deus, quando nós estamos na presença dele, tudo que é engano de Satanás cai por terra. Ai, mãe Inês, por que fizeram esse trabalho para você? O que acontece? O diabo, ele já sabia, né, que ele poderia atrapalhar o meu ministério com isso, atrapalhar a minha família a servir a Deus. Então, ele usa pessoas para poder estar atrapalhando, né, a salvação, para estar atrapalhando que o ministério cresça. E ali o Senhor me revelou, e para a glória de Deus, aquela manifestação, aquelas coisas, né, que se revelava ali, eu não sabia o que era, caiu por terra no nome de Jesus, porque a partir do momento em que
o Senhor me revelou, me mostrou onde estava e eu tirei dali, né, essa areia, esse saco. O feitiço foi desfeito, foi orado e foi em nome de Jesus, e a obra de feitiçaria caiu por terra. E nós nunca mais tivemos, né, essa manifestação e essa presença ruim aqui dentro da nossa casa. Eu gostaria que os irmãos estivessem passando, né, esse pequeno testemunho, juntamente com essa pequena palavra, para que outros irmãos também comecem a entender como é que funciona, né, o mundo espiritual. Curtisse, comentasse e ajudasse a divulgar aí a revelação e a palavra de Deus.